Olá, é sempre um grande prazer e motivo de satisfação ter o carinho de sua audiência. Esse é o canal Viva com Sabedoria. Seja muito bem-vindo por essas paradas. Essa é a série O Motivo de Coragem, que é um programa ajuizado pela Conferência Geral, adotado pela nossa União Nordeste, cujo aproveito, né, o momento agora para parabenizar a Mamá Bungui por esse grande lindo projeto e essa orientação de nós gravarmos essa série de vídeos em 7 lições baseados em Apocalipse 14, versículo 6 até ao versículo 12. Nessa introdução, ao começarmos a degustar essas preciosas lições, nós vamos começar a analisar algumas particularidades em relação ao livro do Apocalipse. A primeira questão que precisa ficar claro é quem escreveu o livro do Apocalipse é João. João é o autor do livro do Apocalipse. E é importante sublinhar outro aspecto aqui a ser analisado, de que o livro do Apocalipse descreve o grande conflito entre o bem e o mal. Lembre-se que, à luz de Apocalipse capítulo 12, versículo 9, versículo 7 até o versículo 9, e à luz de Isaías capítulo 14, o versículo 12 até 14, o grande conflito teve início no céu e é baseado na crítica de Satanás em relação ao sistema de governo de Deus, baseado em sua suprema e perfeita e justa lei. E com base nessa crítica em relação à crítica de Satanás, né, em relação ao sistema de governo de Deus, o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 até o versículo 5, descreve claramente de que Deus irá definitivamente deixar claro de quem está certo nesse grande conflito entre o bem e o mal, destruindo definitivamente Satanás por causa da rebelião contra a lei de Deus. No momento, eu quero que você deguste de um aspecto bastante importante em relação ao dissertarmos a respeito da introdução dessas 7 lições. É importante notar que as Sagradas Escrituras ela têm um papel fundamental, um papel preponderante no plano da salvação para desmascarar Satanás e seus anjos. E ela tem um objeto, né? Ela tem um objetivo também fundamental, que muitos perdem de vista. Por favor, confira comigo o que está escrito em 2 de Timóteo, capítulo 3, o versículo 15. 2 de Timóteo, capítulo 3, o versículo 15. Aqui a minha tradução diz o seguinte, capítulo 3, versículo 15. Diz o seguinte, o versículo 15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. O objeto principal das Sagradas Escrituras, especialmente o livro do Apocalipse e em particular as 3 mensagens angélicas, é a salvação pela fé em Jesus Cristo. As 3 mensagens angélicas, elas exaltam a Bíblia como suprema autoridade e exaltam o sacrifício de Jesus Cristo como o único meio pela qual nós podemos obter a salvação mediante a fé. E também o 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, o versículo 19, deixa uma lição bastante importante. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanhece e a estrela d'alva apareça em vossos corações. As Sagradas Escrituras, elas funcionam como uma lâmpada, funcionam como uma luz, especialmente as profecias bíblicas, como é o caso do livro do Apocalipse e o caso das 3 mensagens angélicas, elas lançam luz para o futuro e deixam claro que dentro em pouco Jesus vai voltar e Jesus Cristo há de triunfar nesse conflito entre o bem e o mal. Sempre que a gente estuda a Bíblia, estuda as profecias, estuda as 3 mensagens angélicas, não tem como nosso coração não se encher de esperança na vitória que Jesus Cristo alcança todos os dias em nosso coração e alcançará
quando Ele voltar em glória e majestade. E nós precisamos, claramente, aprender de maneira nítida a respeito dessas profecias bíblicas. Nós precisamos memorizá-las e precisamos guardá-las também em nosso coração. Lembre-se de que quando Jesus Cristo ressuscitou, em Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus Cristo, ele abriu os olhos dos seus discípulos para que entendessem as Sagradas Escrituras. E essa série de estudos bíblicos aqui tem como objetivo abrir os seus olhos para que você entenda as 3 mensagens angélicas e entenda os planos de Deus para a sua vida como mulher, para a sua vida como indivíduo, para que você compreenda como esse mundo vai terminar e se vai terminar com esperança ou não, e ter esperança em Jesus Cristo, que é o triunfante dos séculos. Gostou da introdução de hoje? Bem, em resumo, o que nós aprendemos nessa introdução em relação a essa série de 7 estudos sobre o motivo de coragem. Primeiro ponto que nós aprendemos, memoriza, o autor do livro, quem é? João. João é o autor do livro. O pano do fundo desse livro, o grande conflito que começou no céu. Satanás questionou o sistema, questionou a lei de Deus, e o objetivo das 3 mensagens angélicas é mostrar como Deus, exatamente, ele vai terminar com esse conflito. Outro aspecto importante é o aspecto das Sagradas Escrituras. Como a Bíblia, exatamente, ela funciona, ela desempenha um papel fundamental nesse grande conflito para nos esclarecer todo um panorama do plano da salvação em Jesus Cristo, da maneira como é apresentado pela mensagem dos 3 anjos. Esses aspectos, eles são muito importantes. E para finalizar, é que o aspecto mais importante da mensagem dos 3 anjos é a salvação pela fé em Jesus Cristo. É o triunfo de Jesus Cristo nesse grande conflito entre o bem e o mal. Jesus venceu, Jesus triunfou, e ele pode triunfar também em sua vida, pode triunfar em seu lar, pode triunfar em sua família, se você abrir as portas do seu coração, se você abrir as portas de sua casa. Esse grande conflito já tem um grande triunfante, é Jesus. Condensando 2 aspectos importantes. As 3 mensagens angélicas revelam a supremacia das Sagradas Escrituras como sendo fundamental para entendermos os planos de Deus, e as Sagradas Escrituras revelam, e as 3 mensagens angélicas revelam o poder de Jesus para nos salvar e como o mundo vai terminar. E recordar para si que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo para a nossa primeira lição em relação a um motivo de coragem para viver. Que Deus o abençoe.